Pode conectar que tá começando mais uma edição especial do nosso programa, edição Prêmio Inovação Porto Alegre 2025. O prêmio, que é uma iniciativa do Gabinete de Inovação da Prefeitura de Porto Alegre, conta com o apoio do Connector Hub, da ProHub, GovTools, Instituto Caldeira, Citec Fiergs, Conset, Gabinete de Comunicação Social da Prefeitura de Porto Alegre e Secretaria da Cultura. Eu sou Letícia Guedra, daqui do Connector Hub, e mais uma vez estou super feliz em a gente fazer um mini episódio para conhecer mais um dos projetos que está concorrendo ao prêmio Destaque desse ano. E o nosso pequeno projeto que vamos conversar agora é nada mais nada menos que o Instituto Caldeira. Estou recebendo aqui Carolina Cavalheiro, diretora de Comunidade e Novos Negócios no Instituto. Carol, bem-vinda ao Pode Conectar, edição especial. Obrigada, Ale. Muito feliz de estar aqui nesse espaço e estar aqui contigo compartilhando esse papo. Coisa boa. O desafio, Carol, a gente vai ter uma conversa de mais ou menos uns 10 minutos. Nós temos que contar no Instituto Caldeira em menos tempo que isso. Então vamos começar situando. Quem ainda não conhece o Instituto Caldeira, o que precisa saber sobre este projeto que é tão importante para a inovação da cidade? Bom, Léo, o Caldeira é um instituto privado sem fins lucrativos. Foi fundado em 2019 por lideranças do ecossistema de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, num cenário de olhar para o nosso estado e querer contribuir com a competitividade do estado, né? Num cenário de perda de talentos, de perda, de fato, dessa competitividade. Essas lideranças se reuniram e pensaram o que elas poderiam fazer estudando modelos Brasil e mundo afora, né? De que ecossistemas pujantes e bem-sucedidos costumam ter em comum. E tem várias coisas, né, que fazem isso acontecer, mas uma delas é, de fato, ter locais e espaços e hubs que conectem iniciativa privada, academia, setor público e a sociedade civil, olhando para a inovação, tecnologia e nova economia, né? Muito olhando também sobre essa dependência da matriz econômica do nosso estado de alguns setores específicos e como é que a gente se moderniza e acompanha tanta transformação num cenário em que, em 2019, né, falando muito de transformação digital. Olha o que aconteceu de lá para cá, hoje em dia com a AI, né? É verdade. Mas sempre olhando para essa atualização, de fato, né, do nosso estado, dos nossos talentos, das nossas empresas. Então, 42 grandes empresas aqui do Rio Grande do Sul se uniram lá atrás, criaram o Instituto Caldeira para contribuir e fomentar, de fato, o ecossistema de inovação no nosso estado. A gente abriu as portas em 2021, ocupando um espaço que, naquela época, estava totalmente abandonado, né, de 22 mil metros quadrados. E, desde lá, temos trabalhado para, de fato, criar essa comunidade conectada em prol dos nossos negócios, do nosso estado, do Rio Grande do Sul. Das 42 empresas, hoje a gente tem aí em torno de 530 empresas, né, e organizações que são membros do Caldeira, de vários segmentos, de vários portes, todas elas com esse objetivo em comum de fomento da nova economia, algumas buscando mais especificamente capacitação, mais conexões de geração de negócio, grandes empresas buscando soluções de tecnologia, né, mas a gente tem um ecossistema hoje super vibrante. A gente brinca que a gente não sabe, né? Desde então, a Caldeira cresceu bastante. Já ocupamos 100% desses 22 mil metros quadrados. Dessas 530 empresas que eu comentei, 120 são residentes no prédio, né? Então, a gente tem hoje em torno de 300 mil pessoas que passam pelo prédio do Caldeira no ano, participando de eventos, de programas de inovação, programas de aceleração e fomento a startups, geração de negócios. Então, o que eu ia falar é que a gente nunca sabe se a gente é o maior do Brasil, do Sul ou o quê, mas a gente sabe que a gente gosta de dizer que a gente é o mais vibrante. É verdade. Que, assim, tem sempre gente lá querendo fazer acontecer, tem sempre jovens talentos lá buscando oportunidades e capacitando. Então, em poucas linhas, hoje é isso que a gente faz. Baita. E, Carol, assim, a gente quando fala... Claro, o Caldeira é muito difícil dissociar do prédio, né, do ambiente físico, mas a grande entrega de impacto realmente está nos programas, né, tá nessa questão da comunidade, nos relacionamentos, nos eventos, assim. Como tu entende que essa é quais entregas de inovação para a cidade vêm a partir dessas programações que vocês oferecem? A gente fala muito que o prédio ele é o hardware, né, e a comunidade, tudo que a gente faz lá dentro é o software. Existe uma relação muito simbiótica, de fato, e acho que a gente vai falar um pouquinho de visão de futuro e como esse hardware e esse prédio contribuem para essa visão, né? Mas, de fato, como a gente recheia com quem está lá, quais conexões a gente consegue fazer, né? E o que acontece é a nossa grande conversa diária, assim, né? De geração de valor para esses membros e para a cidade. Então, hoje, olhando para empreendedorismo, a gente tem 5 programas que hoje fomentam startups, novos empreendedores e empreendedoras. Como é que a gente faz com que mais pessoas queiram empreender aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né, gerando valor para a economia. Então, desde tirar uma ideia do papel e transformar isso em negócio,
até startups que estejam já em escala, buscando seu investimento, como é que a gente conecta essas startups com dinheiro, com o capital, que não existe fomento ao ecossistema sem ter, né, o dinheiro, de fato, do venture capital, o dinheiro do investimento fomentando isso. Então, a gente olha muito para esses programas, que esse ano, 25, a gente teve em torno de 150 startups que passaram aí pelos programas do Caldeira, e sempre olhando muito para como é que a gente faz isso em parceria, né? Não reinventando a roda. Então, a gente tem alguns dos principais programas em parceria com o Sebrae, com o Badesul, com o BRDE, com quem já está fomentando isso no estado e como é que a gente ajuda, né, nessa trilha. A gente tem alguns programas focados bem em inovação aberta mesmo, né? Para conectar, que as empresas tragam seus desafios e como é que a gente acha soluções. Daí não apenas no Rio Grande do Sul, mas no Brasil e no mundo. A gente tem hoje uma rede aí de mais de 20 parceiros e que a gente vai, inclusive, o Conectar é um dos nossos parceiros, né? Então, quando a gente está olhando de soluções de varejo, quem que eu vou procurar? Vou procurar a Letícia. Não vai ser necessariamente dentro do Caldeira, né? Quando eu estou falando de cyber, eu vou falar com startups israelenses, uma parceria que a gente tem, né, com o Ministério da Economia em Israel. Então, a gente faz esse fomento, né, através desses programas e uma agenda de eventos super robusta. A gente entende que os eventos, né, tem até o playbook do Startup Communities do Brad Feld, que foi um dos escritores aí americanos que inspirou o modelo do Caldeira, que ele fala muito sobre os eventos como esse grande fomentador de trazer as pessoas para o lugar, né, de fazer com que essas conexões aconteçam. Então, tem mais de 500 eventos que acontecem no Caldeira ao longo do ano, muitos deles nossos em parceria com essa comunidade, então trazendo nossos cases, boas práticas, e muitos dos parceiros que também levam seu público, né, seu conhecimento para lá. Então, resumiria assim, né, nessa frente de programas de startups, de inovação aberta e os eventos. Isso olhando muito para os negócios, né? E aí tem uma iniciativa que eu acho que super vale comentar aqui, que se tornou praticamente metade de tudo que a gente faz, e grande parte, né, que a gente fala muito, que é o Campus Caldeira. Então, dentro desse olhar de geração de valor para quem está lá dentro, né, os membros começaram alguns anos atrás a também nos questionar como é que o Caldeira contribui no apagão de talentos que existe em qualquer setor, né? Então, vamos falar de tecnologia e nova economia, mas isso é um desafio. A gente estava falando agora há pouco sobre como acontece no varejo também. E aí o Caldeira entendendo qual seria o nosso papel, de alguma forma, em tentar contribuir com isso. Não somos uma instituição de ensino e nem visamos ser, mas como é que a gente conecta essas redes, né? Então, a gente tem aí, desde 2022, o Campus Caldeira, formando jovens talentos para trabalharem na nova economia, com olhar principalmente da inclusão produtiva, que é principalmente olhar, né, através do programa Geração Caldeira, para jovens de 16 a 24 anos de escolas públicas, capacitá-los com grandes empresas de tecnologia e instituições de ensino em trilhas de nova economia. Então, esse ano foi UX e marketing, gestão de vendas, programação, passam por uma trilha e depois que eles fazem essa trilha online, eles vêm para um programa presencial. E aí, depois desse programa presencial, como é que a gente conecta eles com vagas de emprego, né? Para que eles, de fato, comecem a trabalhar. Então, esse programa também tem crescido muito. Esse ano foram mais de 20 mil jovens do Brasil inteiro que se inscreveram para participar da etapa online. Essa etapa online também permite que a gente tenha uma abrangência, né, super grande. E aí, a gente tem a difícil tarefa de ter São etapas, em torno de 6 mil deles, de fato, fizeram as etapas online. 2 mil passaram por baterias de entrevistas e 200 estão agora, né, vão se formar agora em dezembro no programa presencial e vão ser encaminhados para essas vagas, né? E acho que uma curiosidade legal é que, desde o ano passado, mesmo em ano de enchente, ano passado, sem aeroporto, a gente tem tido jovens que se mudam de outros estados pro Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, para participar desse programa. Na turma agora, a gente está com 10, que a gente daí faz toda a parte, né, de, obviamente, acolhimento, né, da moradia, apoia eles nessa mudança para que eles estejam aqui, porque eles estão vendo isso como uma oportunidade de, no final da trajetória, sair com um emprego e mudar suas vidas de alguma forma, né? Nossa, então, é muito significativo, assim, e é muito legal o posicionamento como um hub global, né? Como tu comentou, assim, de... Poxa, tem a referência que já parte de outros lugares do mundo, mas também o contato acaba sendo a partir, né, de conexões que vocês continuam alimentando ao redor do mundo. Também, né, Brasil e, por que não, Porto Alegre também, que é, inclusive, né, para onde eu preciso dificilmente direcionar essa nossa pergunta aqui, que muito já vem respondido, né, quando tu menciona, assim, o envolvimento que vocês têm em entregas para a cidade, enfim. Mas é importante a gente aqui também pensar como o Caldeira está trabalhando ou impacta diretamente a parte de inovação e contribui para a inovação em Porto Alegre, né? Qual que é o papel que o Caldeira entende ter nesse fomento à inovação aí? Eu acho que dentro desses programas que eu comentei, né, principalmente no fomento de startups e empreendedorismo, as startups que passam pelos nossos programas são gaúchas, né? Inclusive nessa parceria com o
olhando com Sebrae, BRDE e Badesul. Então, como é que a gente contribui de alguma forma que pessoas queiram abrir negócios aqui e estejam aqui. O Campus Caldeira, né, obviamente, está muito conectado nessa visão da fuga desses talentos e como é que a gente faz essa conexão aqui. Eu acho que tem um ponto super importante que, quando a gente abriu as portas do Caldeira, esses 22 mil metros quadrados, é uma região, né? Fica dentro do quarto distrito de Porto Alegre, uma região que já passou por vários momentos, desde pujança econômica, quando as indústrias estavam lá, até várias ideias e promessas de futuro e muitas dúvidas realmente sobre essa região, né? E o Caldeira abre suas portas num prédio totalmente abandonado. E aí, ao longo dos anos, tem 300 mil pessoas que vão para um espaço que até então 0 pessoas estavam indo, né? E o impacto econômico, obviamente, né, disso e na questão de conseguir que esses talentos, de alguma forma, estejam aqui, né? Queiram trabalhar, tem um espaço bacana para se conectar, tem um espaço onde eles conseguem fechar negócios, tem um espaço onde eles conseguem acessar investimentos, faz diferença. E aí, olhando para o futuro, a gente está, de fato, olhando para o Caldeira como um indutor da construção de um distrito de inovação em Porto Alegre. Como é que a gente crava cada vez mais Porto Alegre como um lugar no mundo, né? Que as pessoas do mundo saibam que o Rio Grande do Sul existe, que Porto Alegre existe. Isso não é o Caldeira que está fazendo. Acho que nos últimos anos o nosso ecossistema está passando por um momento incrível de alinhamento da academia, mas principalmente setor público e privado. O South Summit é um exemplo disso, né? Que traz gente do mundo inteiro para Porto Alegre, pessoas que talvez nunca tivessem ouvido falar da nossa cidade antes. E o Caldeira contribui um pouco, né? O South Summit e o Caldeira são muito... Nasceram meio juntos também, começaram meio juntos. A gente tem uma parceria. E a gente também tem esse olhar. Quando a gente faz uma Semana Caldeira, que trouxe aí em torno de 20 mil pessoas para Porto Alegre no segundo semestre, de 10 países diferentes também, né? Essas pessoas colocando Porto Alegre no mapa dos negócios, da inovação, é um olhar. E aí essa segunda etapa de amplificação do nosso espaço físico, transbordando do prédio que a gente ocupa hoje, indo agora para o outro lado da rua, com mais 33 mil metros quadrados. E a gente começa a entender, não é só o Caldeira, é a rua, é a iluminação, é a estação de trem que está perto da gente, né? Todo esse bairro e como é que a gente vai olhar para esse desenvolvimento urbano, né? Que já começou, claro, desde que a gente abriu a porta, mas agora expandindo, né? E falando de distrito de inovação, acho que a questão de desenvolvimento urbano também conecta mais de forma embrionária ainda o Caldeira com a cidade de Porto Alegre, né? Maravilha. Carol, obrigada. Obrigada por trazer aí esse desafio difícil de sintetizar tanta coisa, mas assim, é um projeto muito bonito. A gente estava mesmo conversando agora com o secretário, né, sobre também muitas iniciativas que vieram do Pacto Alegre. O Caldeira foi a maior, né, iniciadora disso, assim, também, né, a primeira grande materialização do pacto. Então, é um projeto que a gente, como cidade, como Connector, também tem sempre muita admiração e muita gratidão, porque acaba viabilizando, né, e puxando um movimento muito forte coletivo. Então, obrigada, Carol, obrigada pela rápida entrevista aqui. E vamos agora esperar o resultado, né, no dia 25 do Prêmio de Inovação, aí, sabendo que a gente tem muitos concorrentes bacanas e o Caldeira também está entre os 20 destacados mais uma vez. Animados e honrados por essa indicação mais uma vez. Obrigada por nos ter aqui. Obrigada, Carol. Até mais.